Olá, o nosso convidado de hoje é um jovem que completa 90 anos agora em julho, dia 8 de julho, se eu não estou enganado. É verdade. Professor universitário, professor na nossa universidade, professor na USP, prefeito de Macaíba, vice-prefeito, presidente da Câmara Municipal de Macaíba, militante de vários partidos, desde o PSP de João Café Filho até o PDT de Brizola. Desde o Partido Comunista. Desde o PCB, quando ele filiou-se lá nos anos 40. É uma satisfação conversar aqui com o professor Aldo da Fonseca Tinoco. E para alimentar essa conversa, a produção do programa também convidou o nosso colega jornalista e historiador Luiz Gonzaga Cortez Gomes de Melo. Seja bem-vindo, professor Aldo, ao nosso programa, a nossa conversa no Memorial. Vamos começar do começo, professor. Fez política estudantil. Houve tempo do senhor fazer política estudantil? No Ceará. No Ceará e aqui no Ateneu também? Já fazia também. Por que o senhor foi para o Ceará? Porque lá tinha faculdade e aqui não tinha. Então foi antes de 58, quando foi inaugurada a nossa Universidade Federal. E a filiação ao Partido Comunista, quando foi? Isso foi ainda quando estudou para o Ceará, pela mão de Vulpiano Cavalcante de Oliveira Neto. Depois da universidade, alguma pergunta, Cortez? Aproveitando essa época, já tocou nessa época, o senhor é parente, sobrinho ou primo de um comunista na família Tinoco, que ficou conhecido durante e após a insurreição de novembro de 35. Estou me referindo a Joaquim da Fonseca Tinoco. Meu tio. Seu tio. Então, ele foi preso e ia sendo deportado para o Rio quando Dr. Rego, segundo eu soube, Dr. Rego Tinoco tirou ele do navio aqui no Cais do Porto. Não deixou que ele fosse levado para o Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, como Joaquim da Fonseca Tinoco era conhecido, era funcionário público do Estado e comunista, colocou até nome de filho, um deles, Luiz Carlos Prestes, que é vivo, mora aqui em Natal. Seu tio teve alguma influência na sua formação ideológica? Teve. Qual era a sua idade na época? Olha, eu estava ali com 17, 18 anos. Uhum. E os primeiros contatos com a literatura, com os livros, como era o acesso à propaganda, à Bom, literatura? isso aí já, quando no Ceará eu tive acesso mais diretamente, por intermédio de Floriano, Vulpiano. de Vulpiano Cavalcante. Sim. Vulpiano também fez faculdade no Ceará? Vulpiano já era médico. Já era médico. Então. Concluído o curso de odontologia, nos seus assentamentos consta que o senhor, ao concluir odontologia, resolveu fazer direito em Alagoas. Chegou a estudar? Eu estudei em Alagoas. Mas não concluiu o curso? Concluí. Não, o senhor é advogado também. Era mais uma ou se arrependeu de ter feito odontologia? Eu acho que não, porque o senhor foi lá em frente. Não me arrependi não, é porque me encaminhei pelo direito e sempre eu gostei do direito e fui advogado criminalista. Defendi muitos criminosos e
interessante que eles diziam, doutor, geralmente era o pobre, eu não tenho dinheiro para lhe pagar, mas se o senhor precisar de algum serviço, me chame que eu estou à sua Isso na comarca de Macaíba, por aqui? O senhor não teve problema com a oligarquia macaibense na época? Diziam, porque é uma cidade próxima à capital. Aliás, o senhor começou a fazer, depois de política estudantil, o senhor começou na vida pública lá por Macaíba também, né? Mais ativamente por Macaíba. Como vereador ou já como vice-prefeito? Em Macaíba, independente de ter o cargo de vice-prefeito. A gente já foi se insinuando, viu? Depois é que a gente já assumiu porque passou a ocupar cargo político, né? De vice-prefeito, prefeito. Aí já, subdeputado, deputado, aí a gente já estava mais desenvolvido ideologicamente para poder atuar. Macaíba, o território do município era muito extenso. Nos assentamentos do senhor, que guardamos aqui no Memorial do Legislativo Potiguar, há um ofício do senhor para a Assembleia, informando que a Câmara, reunida extraordinariamente, aprovou o desmembramento de Serra Caiada, né? Que a Assembleia vem cuidando desse processo. Macaíba tinha uma extensão territorial muito grande. Não só Serra Caiada, como depois desmembrou de São Gonçalo. Aliás, o senhor tem dupla cidadania. Dupla naturalidade, é verdade. Naturalidade. São Gonçalo e Macaíba ficava independente e retornava. Não? Sim, mas voltando à pergunta de nosso amigo Cortez, como foi que o senhor conseguiu caminhar na oligarquia montada por Macaíba, ali em Macaíba? Porque eu também pertencia à oligarquia. Como? Os Tinoco eram bem... Era lá também, já vinha a tradição, né? Meu pai era senhor de engenho, viu? Tinha Magno, que era vereador, Chico. E então a gente se insinuava ali no meio. As oligarquias se entendem, né? Se entendem. Se entendem. E além de dono de terras, inclusive o senhor também assimilou alguma coisa, porque até pouco tempo, ou ainda é empresário, né? Criou até uma marca de café. Foi meu filho. Foi seu filho? O Rômulo, Sim. Engenheiro, começou a se envolver com produção de café lá no Espírito Santo e trouxe para cá uma marca chamada Café do Vaqueiro. Ele tem uma torrefação lá na fazenda em Macaíba. Café nordestino não é seu, não? Não. Não é sua, não? Não é de Rômulo, meu filho. O senhor mora na zona rural ou vai aos finais de semana? Eu moro aqui, mas tenho um casa em Macaíba e em Riachuelo. Eu tenho uma propriedade que enfrenta a seca em Riachuelo. E sempre está por lá? Estou lá quase todo dia. O senhor ainda trabalha com humus, com apicultura? Trabalho. O humus, eu fui pioneiro na produção de humus, né? E a apicultura já existia, mas eu desenvolvi também, ainda hoje eu crio abelha. E o humus também? Aí o humus também. Evidentemente que usa nas suas terras. E a gente vende também. Mel também? Mel de abelha. Produzia também mel de engenho, mas eu fechei o engenho agora um mês atrás, né? Porque estava dando prejuízo. Mas ainda com moendas antigas, puxada a boi. Atualizado. Né? Tem umas antigas, mas outras bem atualizadas, eletrificadas, tudo. Me diga uma coisa, numa cidade como Macaíba, pequena, Natal também é uma cidade pequena, uma província, né? Como foi o começo da sua militância, sua atuação política como militante do Partidão, né? A velha guarda? Como foi esse processo? O senhor chegou a ver foi preso alguma vez naquela época? Houve alguma ameaça? Antes de 64? Antes de 64, anos 40?
Ameaça sempre houve, viu? Sim. Agora, mas a gente tocava para frente, que eu fiquei muito no interior como dentista e me ausentei um pouco da agitação pesada da capital. Eu ia para o interior e lá eu fazia pichação dos muros, Aqui em Natal ou lá? lá no interior, Do Rio Grande do Norte ou do Ceará? do Rio Grande do Norte. Certo. O senhor lembra da agitação do velho Ateneu? Lembra dos seus colegas? Me lembro de alguns, né? Ah. O Ateneu era... Aquilo ali era realmente uma beleza, o Ateneu, né? A gente se sentia no meio de muito questionamento, de muito debate, de politização mesmo. E a gente vivia um clima muito bom naquela época. E havia realmente muitos debates sobre variados temas, né? Nessa época o Ateneu era aqui atrás, né? Não, o Ateneu Na Cidade era Alta. lá na Cidade Alta ali. Atrás no Deus do Banco Brasil. É, E quem era os mais Onde próximos? é a Secretaria, foi a Secretaria Foi de de Finanças. tributação, é. Aquele prédio é da Universidade Federal, eu acho. É. Finanças já saiu, acho que até Já saiu saiu, dali, já. né? Já. Quem eram os militantes mais próximos, mais combativos no começo das suas atividades políticas? Luiz Maranhão, militante combativo. Depois apareceram uns outros ligados a Djalma. E a gente se perde no tempo, que já faz muitos anos, né? Isso. Viu? O senhor participou lá no Ateneu, houve aqui um movimento cultural muito forte, que fizeram até um seminário, que houve uma palestra de Luiz Maranhão, assim falava Zaratustra. Você recorda desse evento cultural, literário? Participou dele? Não com muita... Não me recordo com muita vivência dos pormenores. Mas me despertou a curiosidade quem era Zaratustra. Sim. A partir daí eu procurei saber quem era Zaratustra. Antes quando o senhor filiou-se, evidentemente que o Partido Comunista Brasileiro foi depois da Constituição de 46, né? O partido estava na legalidade. Mas antes, o senhor teve contato também com outros movimentos, tipo o mundo todo contra o eixo, na Segunda Guerra Mundial. Participamos ativamente de comícios, né? Em pleno governo Vargas, em pleno governo. havia comícios pró e contra a entrada do Brasil na Segunda Guerra? Não, a gente defendia a entrada do Brasil da Sim, guerra. mas havia quem não defendia? Havia. E daí, nessa Inclusive aqui em Natal, né? E aí eu acho que você escreveu algum artigo no jornal que de Maranhão criou aqui, né? O Diário, depois Diário de Natal. Não? Você 42. pergunta se a gente escrevia artigo? Sim. Se o senhor Escrevemos ainda alguma coisa. Qual a sua avaliação dos dois momentos de Vargas? Olha, Vargas era um político muito hábil. Para onde ele achava que não o eixo nazista, mas o eixo se inclinava, ele ia atrás. Viu? Ele dizia que era muito oportunista, mas ele se comportou como um nacionalista. Ficou um tanto interessado pelo eixo, né, na época, mas depois ele se afastou. Aquilo foi só para conquistar a refinaria o distrito. e a simpatia também dos norte-americanos. O Vargas namorou com os integralistas, né? Sim. Felinto Mille, por exemplo. Foi. O Partido Integralista desenvolveu muito na época dele. E ele foi um dos, talvez, militantes Getúlio Vargas do integralismo. O período da guerra o senhor passou todo aqui em Natal, né? Foi. O período da guerra foi. Eu era muito jovem, estava aqui em Natal.
ainda sem idade para ir combater, para ser convocado. Não, foi o seguinte, né? A gente todo preso tem uma psicologia reativa, né? E quando a gente teve a oportunidade de ganhar liberdade, Brizola estava levantando o terceiro exército no Rio Grande do Sul. Conseguiu levantar. Eu então procurei me alistar na guerrilha do terceiro exército. Mas aí vem Jango e proíbe Brizola de desenvolver aquela atividade revolucionária. Por isso parou o movimento e eu deixei de ir para a guerrilha. Então o senhor foi do grupo dos 11? Eu não me lembro assim com muita segurança, mas eu acho que sim. Que era espalhado todo o Brasil depois da rede da legalidade, né? É, o grupo dos 11. Aliás, o senhor também foi do partido de João Café, o PSP. Ah, sim, porque o Partido Comunista, na ilegalidade, a gente tinha que procurar um lugar onde pudesse ficar e militar, né? Aí, Café Filho, que era muito amigo nosso, ele se hospedava até na casa do meu irmão Romo, e daí ele vamos para o partido de Café Filho. Teve a oportunidade. E pelo PSP o senhor disputou uma eleição para o Legislativo. Legislativo Estadual. O PTB de Vargas foi muito na frente, eu acho que a convite já... Eu fui secretário-geral do PTB aqui no Rio Grande do Norte, mas eu acho lá adiante já, com Clóvis Mota, presidente estadual. Mota, presidente. Né? Ele falou em Brizola, eu gostaria de perguntar se for... Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retoma por aí. Um instante só. Sente inflamações nas juntas com fortes dores, inchaço e vermelhidão. A dengue pode ser grave e, em alguns casos, levar até a morte. Eu sei que esse mosquito causa muitas doenças graves. Essa gravidez está sendo uma prova de medo para mim e eu temo muito pela saúde do meu filho. Chegamos ao limite. Está na hora de exterminar o Aedes aegypti. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Nós estamos conversando hoje com o professor Aldo Tinoco, Aldo da Fonseca Tinoco. Cortez, nós ficamos lá com o PSP de Café Filho. Né? O senhor teve intimidade com João Café, o advogado, o político e o vice-presidente que assumiu. O senhor chegou. O João, o Café Filho, era muito amigo da família. Sim. Ele se hospedava na casa do meu irmão Romo, quando vinha aqui, né? E daí ficou uma relação pessoal muito estreita. Daí essa facilidade de ir para o partido dele para continuar a luta, já que o Partido Comunista ficou na ilegalidade. Não podemos deixar de registrar a sua passagem pela USP. O senhor saiu daqui, da Universidade Federal, para fazer um curso de especialização na USP e lá passou 30 anos aposentado compulsoriamente, mas pela idade, não pelos militares, né? Não, isso aí é verdade. Quando eu fui convidado, isto é, eu estava fazendo a especialização, fui chamado aqui, fui depor, preso e tal, e processado. Depois de uns 4 anos, mais ou menos, terminado o processo, eu voltei para a USP. O senhor mal chegou os inquéritos policiais militares trouxeram o senhor de volta para cá? Chamaram para depor, e aqui eu fiquei.
preso. Para depor, mas processos envolvendo a Universidade Federal, ao qual o senhor era ligado. Os seus depoimentos foram em quartéis ou lá na universidade? Veja, o depoimento primeiro foi na sede da reitoria, quando eu fui chamado do curso de especialização. Doutor Onofre era o reitor. O Onofre era o reitor. E eu, depois disso aí, os inquéritos militares ocorreram primeiro no quartel da Polícia Militar. Em seguida, já no quartel do Exército. Viu aí, os depoimentos eram nesses setores militares. A sua prisão foi depois do depoimento primeiro na universidade? Foi. Saiu de lá da universidade preso? Isso foi aquele Veras, aqueles Sim, o Veras era o pernambucano, né? Pernambucano que veio aqui. Aliás, lançaram recentemente o relatório Veras, né? Exatamente. Montou uma equipe aqui para prender muita gente, prendeu e envolveu muita gente. Isso na universidade era Veras ou era no governo? Isso foi no governo de Aloysio Alves? O Aloysio era governador porque quando eu apresentei o projeto de floretação, Aloysio vetou a parte que tornava obrigatória a floretação. Ele já era governador. Bem, o senhor deputado apresentou um projeto para a floretação da água consumida em Natal, no estado. No Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Viu? Porque reduziu de 60% a 70% a cárie dentária. E é um preço muito baixo. O senhor foi convidado para a universidade para a disciplina de odontologia preventiva. Preventiva aqui em Natal. Sim. Professor. Então, essa prevenção, esse projeto de lei era um projeto, era prevenção da cárie, né? Prevenção. E o veto foi pela obrigatoriedade, mas ficou... O projeto ficou. A norma obrigatória ele vetou o Aloysio, mas o outro continuou, foi aprovado, continuou aprovado. Aqui e acolá, algum administrador usava a floretação das águas. Sim, também havia sistemas de abastecimento d'água independentes, né? Não era como é hoje a CAERN quem tem o monopólio, né? Quase tudo, né? Que tem a Fundação CESP. Até hoje a Fundação CESP ainda tem o SAAI, né? Em alguns municípios, acho que São Gonçalo ainda é, Ceará-Mirim, né? Mas me diga uma coisa, nesse inquérito que o senhor respondeu na Polícia Militar, né? Depois no Exército, não foi alguma coisa relacionada a Brizola, o comício de Brizola? Parece que o senhor participou do comício ali no Grande Ponto. Bom, a gente participava daquela agitação com o Djalma Maranhão, né? A campanha de pé no chão e Brizola vinha aqui, aquele grande agitador. Chamaram Brizola Brizola chamou o comandante militar de gorila. Chamou. Aliás, a sua oratória também era para cima, né? Eu fazia um discurso meio virulento. Meio virulento. Jovem, né? Era muito provocador, né? Assim, muito ativo. Não digo agressivo, mas... era mesmo. A gente pensava que tinha liberdade para fazer o que queria, não estava nem preocupado com a cadeia. Professor Aldo, eu não sou do SNI, nunca fui, mas nos seus assentamentos aqui na Assembleia a gente encontrou uma ficha sua aqui, do CATRE, informação do CATRE. Assinou o manifesto de apoio ao registro do Partido Comunista Brasileiro em 6 de dezembro de 61. Isso eram as acusações contra o senhor, né? Foi citado em inquérito policial militar que apurou atividades ilícitas, desvio de armamento e munição permanente das Forças Armadas. O senhor foi militar? Não, funcionário militar da reserva. Sim. Mas aqui mas aí não, eles me acusaram disso aí, porque... Houve de armas em algum quartel aqui? Não, tinha um rapaz aí que disse que arranjavam as armas. Aí eu disse, arranja aí, a gente tem que entregar. Aí foi o suficiente. Foi o suficiente para abrir o inquérito. Foi o suficiente para dizer que eu estava reunindo o armamento. Outra acusação, líder no setor da subversão. Olha só a redação desse sujeito. Líder no setor de subversão, como orador em reuniões de projeção onde se encontravam
elementos expoentes da esquerda, pregando as reformas de base na marra e com ataques às Forças Armadas. Esses discursos foram quando? Antes de 64, evidentemente. Foi, né? antes de 64. O senhor tinha ligações com a Ligas Camponesas, do Julião? Eu tive também, porque você veja as coisas engraçadas. Quando eu fui preso em Recife, eu fui preso já com habeas corpus, vindo da ilha, aí me colocaram em liberdade. Mas em liberdade em termo, porque aí o Lacerda, que era o capitão lá, torturador, quando ele me levou já e me colocou numa cela em Recife com o Julião. Eu digo, puxa, tanto que a gente reza. Quanto mais reza, mais aparece a assombração, né? Assombração, viu? Julião, mas logo depois me libertaram. O senhor foi preso quando foi conduzido para Fernando de Noronha, juntamente com o Djalma Maranhão, com Luiz Maranhão e Floriano Bezerra. O senhor já estava com esse habeas corpus? Já com habeas corpus. E mesmo assim levaram o senhor? Levaram e diziam o seguinte, que iam me soltar no território nacional, que era a ilha de Fernando. Nossa! Viu? Tudo bem, e assim me mandaram para lá. E a gente foi, e o período que estava lá preso, a gente ficou no quartel do Exército. E todo fim da tarde, a gente reunia lá, tinha um comandante, o comandante lá era um major, maçom, acho que foi por isso, a gente era maçom e ele tolerou muita coisa, permitia a reunião dos oficiais com os prisioneiros. Então essa medalha aí é maçonaria, né? É. Eu ia perguntar, fiquei curioso, mas você falou aí maçonaria. Pois bem, então, a gente reunia à tarde, discutindo, os oficiais querendo justificar o golpe e a gente dizendo que estava fazendo o jogo dos interesses americanos. Era muito aberto o debate. E eu lá esse major permitia esse tipo de debate lá em Fernando de Noronha. Mas também não tinha para onde fugir. Não tinha nada. Consta que numa visita do general Geisel foi que o senhor conseguiu sair da ilha. É verdade isso? É verdade. O general Geisel foi lá porque lá Arraes também estava preso lá com a gente, separado. Miguel Arraes. No outro pavilhão? No outro local da ilha, porque não permitiram que ele ficasse com a gente. E o governador Seixas Dória, logo que a gente chegou, também foi libertado. E ficou o Arraes. Então, a gente já tinha habeas corpus, quando o Geisel foi lá, chegou o capitão Bandeira, botou o dedo em risco na cara do Bandeira e disse, olha, o Tinoco é para ser libertado. Porque libertava e prendiam de novo a gente. Aqui, quando souberam que eu estava solto em Recife, já tinha uma patrulha aqui esperando perto de casa para me prender. Já cercado, só esperando que você... Então, o habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal Militar não valia nada? Não valia nada. Valia era a ordem do comandante local. Viu? Foi por isso que o senhor não voltou para Natal quando saiu da ilha. De Recife sumiu para onde? Eu fugi para o Rio de Janeiro. Quando o senhor foi preso foi levado para Noronha, o senhor não foi preso aqui, foi preso em São Paulo, né, na USP, não foi? Não. Não? Eu fui chamado para cá. Ele foi preso depois do depoimento prestado na universidade. Sim. Aí Mas estava em São Paulo, né? E ficou quanto tempo aqui no 16RI preso? Foi pouco tempo, uns 3 meses, 4 meses. Aí daqui que foi. E lá na ilha foram 30 dias. Pouco mais. Se aí em Recife o senhor já sabia que se chegasse em casa aqui em Natal era preso de novo. Aí eu mergulhei na clandestinidade. Ficou no Rio. No Rio. Casa de parede, carro tempo numa, depois noutra. E o Credo Bezerra, meu cunhado, foi prefeito de Natal e deputado federal. Então ele me dava uma cobertura lá. Nessa época, Creso era deputado federal, né? Passava 15 dias numa casa, depois 10 dias noutra, a gente ficava enganando a polícia.
Os políticos do Rio Grande do Norte lá lhe ajudaram? Dinarte? Não, Pedrosa? Dinarte chegou, fez uma conversa. Dinarte me disse, eu acabo de sair de uma reunião com uns comandantes militares. Eu digo que eu saí de outra com sargento. Ligando com o Dinarte. Dinarte foi simpático, ajudou até a gente. Mas ele era muito ligado aos oficiais, né? E a gente ligado aos sargentos, que era da Revolução. Essas coisas meio malucas do jovem. Quem cuida da tropa normalmente é o sargento, né? Recebe ordem. Aí seu retorno definitivo para Natal, como foi? O retorno para atividades particulares? Aí quando eu terminar de sair, eu voltei à USP para terminar a especialização, né? E lá, terminando, a USP me convidou para passar lá uma temporada. Aí eu disse, vou passar um ano aqui, porque em Natal prende o estudante e pergunta, conhece o professor Altinoco? Tinha que conhecer, porque a universidade era pequena, eu era um agitador naquela época, né? Então, eu digo, é bom eu passar Passar uma chuva aqui. Mas quando chega o contrato da USP era por 3 anos. Eu digo, mas 3 anos? Ele disse, se você não gostar, você denuncia o contrato. Tá certo. Olha, porque aqui tem uma coisa, eu tenho um colega, eu ia aqui por a calçada, ele vinha, ia se encontrar com ele, já passava por outro lado. É isso que eu ia perguntar. Não teve, houve preconceito ideológico, a turma lhe evitava falar com você? Né? O senhor preferiu ficar em São Paulo. Foi, exatamente. Aí eu ficar em São Paulo mesmo, né? 3 anos. Aí disseram, olha, faça logo o doutorado. Aí eu matriculei no doutorado. Não teve o que fazer, era só estudar, né? E foi para isso que o senhor foi para lá. Foi para lá, né? Casado já, né? Já. Os filhos foram, inclusive, seus filhos foram educados em São Paulo. Né? Aldo Ronco, Petrônio, viu? A minha mulher é uma heroína, coitadinha, ficava levando os meninos pelo braço para ir para o colégio. E eu ficava só na faculdade. E então, terminado este processo lá, na USP me convidou, aí eu fiz o doutorado, aí veio o concurso de efetivação na USP para doutor. Para quem tivesse o doutorado, se habilitava. Aí eu entrei do concurso com mais 12 candidatos, inclusive José Carlos Seixas, que foi ministro da Saúde. Só 2 foram aprovados, eu e José Carlos Seixas. E aí fiquei no quadro da USP. A maior universidade da América do Sul. Então o senhor é PhD, né? Pode se chamar, né? Não, eu fui PhD mesmo lá. O senhor foi estudar saúde pública. Saúde né? pública, Aí terminou descambando para isso aí, também não tinha o que fazer, era só estudando a noite toda, era depois de meia-noite é que eu ia dormir. Deixa eu não ficar doido aqui, eu faço. Então, aí a USP abre concurso para doutor para efetivar. Eu entrei, me efetivei. Aí veio depois para livre docência, adjunto, eu terminei titular da USP. Viu? Titular. Aí houve eleição para chefe de departamento, eu me candidatei e me elegi. Depois me reelegi, digo, aí é o golpe militar, né? Me elegeu e reelegeu chefe de departamento. Aqui, o território da USP era um território independente. É verdade. Convenhamos, né? É outra coisa. Nem a polícia entrava lá. Não, era difícil. Mas era chamado de a Toca Vermelha, era a USP naquele tempo? Porque tinha os núcleos vermelhos mesmo, tinha uma turma muito boa lá. Sim. Na minha faculdade mesmo, tinha a Elza Bercó, por exemplo, eu militante, tinha uma turma muito boa. Mas aí a gente tinha que cumprir aquelas disciplinas todas, né, na USP, e a parte política era marginal, a gente fazia, não podia, mas trabalhava. Era uma faculdade que já fazia muitas pesquisas, né? A vantagem lá é que eles falam de muita pesquisa.
a gente se envolve em pesquisa e vai ligando o resultado com o ensino, viu? Certo. Aliás, o senhor criou uma cadeira lá, puxando para o seu lado de advogado, Direito da Saúde. Direito à Saúde. Direito da Saúde, Foi uma disciplina implantada, o seu primeiro professor. Né? Aí a mulher de Dalari, minha amiga, minha assistente lá, assumiu, tocou para frente e está lá ainda hoje. Né? O jurista Dalmo Dalari. Foi quem lhe substituiu na cadeira. Não, de Dalmo Dalari, a mulher dele. Sueli. Sueli, pronto, Sueli Dalari. Dalmo estava na faculdade de Direito. Quer dizer, depois o senhor veio aqui no estado, não exerceu atividade de magistério? Não, não deu tempo, né? Não deu tempo, porque aqui eu me aposentei e nessa brincadeira na USP eu passei 30 anos. Aqui por tempo de serviço, né? A nossa universidade por tempo de serviço. Foi tempo de serviço. E na USP eu cheguei lá com 70 anos, aí minha aposentadoria estava perto de ter mais 70 anos de atividade. Aqui eu tive duplo trabalho, né, aqui na UFRN. Eu tive quando era Jundiaí, depois a faculdade. Sim, começou lá pela Escola Agrícola de Jundiaí. Nós vamos para o segundo intervalo e retornamos daqui a pouco. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Ô menina, anda logo, tira isso daí, para trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Nossa conversa hoje é com o professor Aldo da Fonseca Tinoco. Estamos caminhando para o nosso último bloco. Professor Aldo, havia um grupo muito organizado, bem organizado, nos Correios de Telégrafos, que eu tinha a impressão que o senhor também passou por lá, mas não, era só amizade. Né? Tinha Hélio Xavier Vasconcelos, Dr. Walter Nunes. Machado, talvez. Machado. Walter Nunes, pai do juiz federal, né? Sim. Machado tinha. E seu conterrâneo e nosso colega decano Birajara, Raimundo Birajara Macedo, né? O senhor participava também dele, não era dos Correios, mas como esse grupo era muito ativo, o senhor chegou a conviver com todos eles. Sim. O senhor tinha cargo assim definido, assim, a função definida no PCB da época? Antes de 64? Não me lembro, não. Devia ter. Bem, com a redemocratização, o senhor foi para o PDT de Brizola e pelo PDT foi candidato a governador em 86. Disputou a eleição com Geraldo Melo e João Faustino. Geraldo Melo, PMDB, João Faustino, PFL, e o senhor PDT. Eu não estava lembrado, em 86 eu já estava no Diário de Cortez, você também. Já. Eu não lembrava que o doutor Aldo tinha enfrentado também cumprido essa missão. Fez comício aqui em Natal, nos bairros, até em Candelária fez. Eu me lembro bem que eu conversei com ele nessa época lá. Agora eu queria, para encerrar a nossa conversa, a gente falar sobre alguns temas atuais, já que é a sua área, saúde pública. Qual a sua avaliação sobre saúde no país, mesmo com o SUS no papel sendo um sistema
eficiente. A avaliação que o senhor faz da crise na saúde pública do país, de um modo geral. A atividade deixa muito a desejar, porque eu tenho a impressão que com o conhecimento que existe hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, era para a situação de saúde estar bem diferente aqui entre nós. Principalmente na parte preventiva. Porque você atuando na parte preventiva, você vai reduzir as ações curativas que são muito caras. Os países na América Central, de um modo geral, não têm dinheiro para gastar com medicina curativa, investiram muito em saúde preventiva. No tempo, eu lembro aqui de um amigo meu, particularmente um amigo meu, Leônidas Ferreira, foi secretário de Saúde. Leônidas conseguiu montar uma jovem equipe e mandar para São José da Costa Rica. Esse pessoal estudou lá. Leônidas trouxe alguns programas, alguns projetos interessantes aqui para a saúde, tipo Circo da Saúde, né? O Cortez está lembrado disso. Sim. Então, foi que isso é culpa da escola, da universidade, que hoje só forma o profissional médico, sai lá pensando só ser dono de um hospital e não botar uma clínica. É isso que eu lhe falei. Eu acho que o problema está lá na formação do profissional. Também. Porque toda a formação do senhor foi na área preventiva, né? Não, na curativa. Depois é que a gente se encaminhou para a especialização na preventiva. Mas foi, a origem foi curativa. Depois é que a gente se encaminhou para a prevenção. Ou seja, tem saída para que se pratique uma medicina melhor, uma saúde pública melhor. Assim, sempre olhando isso aí, que infelizmente eles estão... Veja, esse meu exemplo aqui da fluoretação das águas. Você usaria uma parte por milhão do flúor, dava uma proteção em relação à cárie dentária de 60% a 70%. O governador da época, Luiz, vetou, porque disse que ia onerar o serviço de saúde. Se aplicasse o flúor, reduzia tanto a cárie dentária que ia repercutir na redução do serviço curativo. Mas faltava visão, faltava assessoria. E ainda hoje continua. Mesmo no século XXI. Mesmo no século XXI. Inclusive o filho dele, quando era prefeito, instalou aqui tentou botar para frente, desenvolver uma escola de educação médica, de saúde, lá na Praça Pedro Velho. E também instalou um setor só para atender casos de odontológicos, problema de obturação, inflamações, né, do aparelho bucal, né, a área bucal. Então, funcionava num anexo ali da escola, a Faculdade de Odontologia, na Hermes da Fonseca. Isso aí, depois que terminou o mandato dele, acabou-se aqui na Pois é, não há continuidade. Não deram continuidade. Aí na educação, mais ou menos a mesma coisa, né? O senhor estudou na maior universidade do país, foi titular de lá. A educação também com problemas mais graves ainda, mais graves do que a saúde, porque tudo é educação. Depende. E João Marão dizia, a educação liberta. Certo. Pé no chão se aprende a ler. Chegou a ir lá fazer alguma palestra? Eu militava com ele aqui da campanha. A campanha de pé no chão se aprende a ler. É. Também se aprende a ler. Mas já que falamos de educação, saúde, e o senhor foi político, como é que o senhor vê o quadro político brasileiro hoje? É esperançoso, está meio cheio de nuvens? O país precisa de uma reforma, para valer uma reforma política?
sem uma constituinte originária não é possível, né? Eu tenho a impressão que como a coisa está caminhando, a gente pode chegar até uma guerra civil. O senhor está Pessimista, né? pessimista. Diz que tem uma área das Forças Armadas que simpatiza muito com Lula. Essa Dizem. divisão sempre existiu, né? O senhor acha que essa divisão, esse fla-flu da política pode dar coisas mais graves? Pode. Porque o povo, hoje, a gente observa, por esses movimentos de rua, que o povo começa a se esclarecer e a exigir, em face do conhecimento que ele passa a ter da situação. Além da difusão que a internet proporcionou, sim, né? é. Hoje ninguém esconde mais notícias, sai tudo. Exatamente. Inclusive sai até a mentira, né? Até a mentira. Sai tudo, né? Hoje ninguém é mais dono da notícia. Então isso está fermentando, eu acho. Eu acho. Eu já ouvi essa opinião também, que o Brasil tem tudo para, ou quase tudo para ir para uma convulsão social. Mas isso é uma conclusão sua ou o senhor não viu ninguém falar sobre isso? Não é conclusão minha. Uma conclusão de um observador da cena política desde muito tempo. Dos anos 40. E eu espero que esteja errado. Seria um retrocesso, né? Muito grande. No começo do programa, eu apresentei o senhor como um jovem de 90 anos. Hoje o senhor se dedica, ou seja, só faz o que quer. Fica em casa, vai para a fazenda, cuida das suas abelhas, da apicultura. O senhor se sente bem, um homem feliz, realizado. Começaria tudo de novo. Eu não tenho de que me queixar não, só me queixo do joelho. A produção quase me proíbe de tocar nesse assunto. O senhor ainda namora? Com 90 anos de idade? Olha, eu como militar aprendi uma frase do exército que diz: a guarda morre, mas não se rende. Doutor Aldo, foi um prazer receber o senhor aqui. Câmeras e microfones da TV Assembleia à disposição do senhor. O senhor está prestando um depoimento ao memorial do Legislativo, neste ambiente aqui do memorial. Nós não estamos num estúdio de gravação. Não sei se o senhor já tinha visitado aqui o memorial. Não mesmo. Mas já cobramos a Aldo, seu filho. Nós guardamos documentos aqui. Se o senhor tiver alguma coisa em casa para doar o memorial, doar a história daqueles que fizeram e fazem o Legislativo, estamos de braços abertos para recebê-lo mais uma vez. Câmeras e microfone à sua disposição para o seu recado final. Eu quero felicitá-lo e a toda a sua equipe, porque difundindo problemas como este, a gente está contribuindo para o desenvolvimento, tem uma frase que diz, perfectível da humanidade, mas está contribuindo para o desenvolvimento da nossa universidade. Eu agradeço a presença do professor Aldo da Fonseca Tinoco. Agradeço mais uma vez a colaboração do colega Luiz Gonzaga Cortez Gomes de Melo e agradeço também a você, telespectador, pela audiência. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.